e também a quem se inscreveu e não conseguiu participar. Portanto, muito obrigado pela vossa presença hoje. Vamos tentar manter esta sessão nos 40 minutos, 40, 45 no máximo, guardando alguns minutinhos no fim para algumas questões que tenham. Se tiverem questões, podem colocá-la na janela de chat ou então guardá-las para o fim e eu tentarei responder a todas. Se alguma falhar, eu depois responderei por e-mail. Portanto, hoje vamos falar então para além do Impact Factor e, portanto, vou partilhar o meu ecrã para começar e vamos falar de algumas ferramentas que temos na suite do Web of Science, portanto, na suite da Clarivate Analytics. Apesar de aqui ainda dizer Thomson Reuters, a empresa hoje em dia é Clarivate Analytics, tornou-se independente da componente de IP and Science, independente da Thomson Reuters e agora chama-se Clarivate Analytics. No final deste mês vamos ter um update ao Web of Science com aqui o novo logo perdão, da empresa. Portanto, hoje vamos usar um bocadinho o Web of Science, vamos usar o Insights e vamos usar o Journal Citation Reports. Mencionamos também o Essential Science Indicators, mas não vamos ter tempo para ir um bocadinho mais ao fundo dessa plataforma. O Essential Science Indicators e o Journal Citation Report são muitas vezes chamados os dois juntos de Journal in Highly Cited Data e fazem parte da plataforma do Insights. Este Insights especificamente, o mais comumente chamado Insights, chamamos o Insights Benchmarking and Analytics, porque, como o próprio nome indica, serve para comparações entre diferentes entidades. Portanto, começamos aqui pelo Journal Citation Reports. No Journal Citation Reports, que toda a gente tem acesso, que todas as instituições têm acesso em Portugal, temos uma edição por ano. Agora conseguimos aceder à edição de 2016, portanto saiu este mês a edição do ano passado, de 2016, e a cada ano sai a edição do ano anterior. Para selecionarmos a edição que queremos, vamos então aqui do lado esquerdo, temos aqui Select JCR Year e temos aqui o ano 2016. Podemos selecionar qualquer um dos anos desde 1997. Temos também duas edições, a Science Citation Index Expanded e a Social Sciences Citation Index. Podemos filtrar uma, outra ou as duas. Portanto, do lado esquerdo temos uma série de filtros que agora estão minimizados. Se queremos ver Title Changes, portanto, revistas que mudaram de nome, podemos selecionar ali o View Title Changes. Se queremos selecionar uma revista em particular, basta para isso abrirmos este filtro e selecionar uma revista aqui. Por exemplo, se eu quisesse filtrar Nature, começaria a escrever Nature e tem aqui todas as da família da Nature, basta selecionar desde aí. Posso selecionar por categoria, por ano de JCR, esquema, Web of Science ou Essential Science Indicators. Posso filtrar por quartil também, se quero só ver o primeiro quartil, segundo quartil, terceiro ou quarto. Por uma material editora, por um país especificamente, ou por um range de Impact Factor, ou de percentil do Journal Impact Factor médio, percentil médio do Impact Factor. E depois aqui do lado direito então temos uma lista de revistas que podemos ordenar por Impact Factor sem autocitações, Impact Factor a 5 anos, número total de citações, e podemos configurar estas métricas utilizando aqui o Customize Indicators. Temos também aqui algumas visualizações em como as categorias se relacionam e podemos ver só as categorias por rank. Mas agora, nesta versão mais recente, a visualização está escondida. Se quiserem incluí-la, basta selecionar este botãozinho aqui. Ou podemos comparar revistas aqui também. Portanto, o que vamos começar por fazer agora é filtrar por revistas de Portugal, por exemplo. Portanto, selecionamos Portugal e aqui em baixo selecionamos Submit. Aqui temos então uma lista de revistas de Portugal. Vamos abrir aqui, por exemplo, a Revista Portuguesa de Cardiologia, para isso basta selecioná-la. E temos aqui então a descrição da revista, o ISSN, a editora, de onde é que é, e depois temos a tabela de conteúdos, o Ulrichs, as categorias em que ela se encontra. Neste caso é uma revista da Science Citation Index Expanded, da categoria Cardiac and Cardiovascular Systems.
Depois temos aqui, por cada ano, desde que faz parte da Science Edition Index Expanded, por cada ano temos o número total de citações, o respectivo Journal Impact Factor, o Impact Factor sem autocitações, mas temos também muito mais métricas. E na parte de baixo temos os dados de fonte e temos onde é que se situa no rank, informação sobre citações que recebeu, citações dela, portanto, cited é da revista para trás, o que é que esta revista citou, e esta aqui é quem é que citou esta revista. Portanto, a amarelo temos, por exemplo, a percentagem de autocitações e a laranja o restante. Aqui temos um box plot, relações entre revistas, portanto, esta revista cita e é mais citada por quem, especificamente? Porque naquele temos um número total de citações e de referências citadas. Quando vimos aqui ao Journal Relationships, neste caso estamos na Citing Data, portanto, quem é que cita esta revista? E vemos que tem muitas citações desta revista Int Jade Cardiol, provavelmente International Journal of Cardiology. Temos aqui algumas da Lancet também, umas da Heart. Conseguimos ver então de onde vêm as citações para esta revista e também quem é que esta revista mais cita. Por que é que isto nos é útil? Ora, se eu quero publicar um artigo em cardiologia e vejo a revista portuguesa de cardiologia como uma revista potencial a publicar, posso ver também quem é que a cita e de onde é que quem é que esta revista mais cita, para perceber que outras revistas é que estão relacionadas, porque quando uma revista cita muito outra, significa que os seus artigos poderão provavelmente ser relacionados. E, portanto, conseguimos aqui também ter outras ideias de outras revistas nas quais publicar, não somente por um ranking de uma métrica, mas analisando a informação de citações que temos por aqui. Se eu selecionar aqui Source Data, vou ter o número de artigos e de reviews para o ano de 2016, o número total de referências em cada um, e o combinado, claro, e o rácio de artigos para o resto, reviews para o resto e combinado para o resto. Temos aqui outro tipo de material e a percentagem de combinado dividindo pelo total, quer em termos de artigos e reviews, quer em termos de referências. Portanto, quer em número de publicações, quer em número de referências citadas de cada um. Isto para dar mais transparência também ao fator de impacto, porque temos, quando selecionamos o fator de impacto aqui em cima, por exemplo, eu vou selecionar aqui o 2016, sai-nos uma janelinha que diz número de citações em 2016 para os itens publicados em 2015 e para os itens publicados em 2014. E temos o total. E depois número de publicações, número de artigos e reviews publicados em 2015 e em 2014. E aqui está. E depois então temos aqui uma divisão e o resultado total. Este número não nos diz muito para além do número médio de citações por artigo e review. No entanto, como nós aqui só estamos a contar citable items, porque são os artigos e reviews, devido às características intrínsecas deste tipo de documentos, porque são os que de facto recebem mais publicações e não nos parece que faça sentido juntar material que não recebe tantas citações numa contagem normal. Então, para dar mais transparência a qual é estes citable items, o que são, quantos são, etc., nós temos aqui o número absoluto, mas temos também a percentagem deste número de artigos e reviews quando comparado com o total produzido dessa revista. E podemos selecionar aqui e vamos então para o tal número de artigos aqui dentro do JCR. E podemos analisar os artigos por si só. O que vamos adicionar em breve aqui no JCR vai ser, quando selecionamos o fator de impacto, este número de itens, estes 159, vão ter também uma IP-ligação em que podemos carregar e explorá-los no Web of Science. Portanto, vamos criar mais ligações entre o JCR e o Web of Science. Mas para além do fator de impacto, há muitas outras métricas que podem ser úteis. O fator de impacto é uma métrica absoluta, é um valor, é um cálculo, não é um ranking, é um cálculo, porque é tão somente a fórmula matemática que viram aplicada a cada revista, e o que fazemos de seguida é ordená-lo por categoria, daí ser tão importante termos aqui a categoria. Ordenamos em cada categoria todas as revistas que lá estão, segundo o Impact Factor por ano, claro. E aí então temos o percentil, temos o rank para começar, este que chamamos aqui rank. Em 2016 então esta revista
a Revista Portuguesa de Cardiologia, ficou em número 105 de 126 nesta categoria e, portanto, é uma revista de quarto quartil. O percentil é 17.063. O percentil ajuda-nos a perceber em que posição é que está aquela revista. Neste caso, quanto menor o percentil, mais perto do fim da tabela, quanto maior o percentil, quanto mais alto o percentil, mais acima, mais perto do topo, estará esta revista. Isto em termos de ordenação por fator de impacto. Mas temos, como estava eu a dizer, então outras métricas por aqui, nomeadamente o Impact Factor sem autocitações. Temos aqui o Impact Factor a 5 anos, mais útil para ciências sociais, por exemplo, pode ser muito útil para ciências sociais. Vemos aqui que nestes primeiros 3 anos, claro, não conseguimos ter, só quando conseguimos os 5 anos é que podíamos calcular o fator de impacto a 5 anos. Temos o Immediacy Index, que é um fator de impacto a 1 ano, portanto uma coisa mais recente. O número de citable items, portanto artigos e reviews, para vermos como é que ele evolui, se anda a crescer, a decrescer. Neste caso tem aqui uns altos e baixos. A vida média de cada cited e citing, portanto de cada referência, de cada citação. Temos aqui outra métrica que é o Eigenfactor. O Eigenfactor considera de forma diferente citações que vêm de revistas com mais impacto ou citações que vêm de revistas com menos impacto. É uma métrica criada e calculada pelo Eigenfactor em si mesmo. É uma métrica mais difícil de calcular, portanto não é somente uma fórmula matemática simples e elegante. É preciso um grande poder de computação por trás. E por isso é capaz de ser mais difícil de usar, mas dá-nos também alguma informação muito útil. O Article Influence, percentagem de artigos em citable items, portanto, quantos destes são artigos e quantos é que são reviews. O Eigenfactor normalizado, portanto, já quando considerando a categoria. E o percentil médio do Journal Impact Factor. Em qualquer uma destas métricas, nós podemos selecionar Graph. E ao selecionar Graph, aqui em baixo temos então a tendência de cada uma dessas métricas. Neste caso eu escolhi o Journal Impact Factor e vemos então como é que o Journal Impact Factor evoluiu ao longo dos anos, neste caso desde 2012. E posso selecionar todos os anos aqui em cima. E claro, toda esta informação pode ser descarregada aqui nesse botãozinho Download ou podemos simplesmente comprar as revistas. Portanto, a mensagem a levar daqui é que o JCR, apesar de ser um produto muito conhecido por uma métrica chamada Journal Impact Factor, por ser fácil de calcular, não é, no entanto, um produto exclusivo para o Journal Impact Factor. É um produto que tem várias métricas, estas podem ser customizadas aqui neste Customize Indicator, e podemos comparar revistas. Quando queremos analisar artigos por si só, a informação da revista vai dar alguma informação, mas estamos a confiar somente na reputação da revista e no corpo editorial da revista pela sua seleção, pela seleção daquele artigo para ser englobado na tal revista ou não. Não estamos a analisar o artigo por si só e como é que ele evoluiu. Antes que saia do JCR, mencionar só aqui o Open Access, o filtro Open Access. Portanto, se quiser ver quantas revistas portuguesas é que há em Open Access, se calhar estou a abusar. Pronto, temos duas, temos a Acta Reumatológica Portuguesa e a Acta Médica Portuguesa. Portanto, há duas revistas de Portugal que são em acesso aberto, mas podemos tirar o filtro de país e fazer, por exemplo, um filtro por área. Neste caso, posso ver de cardiologia, que revistas de Open Access é que tenho. E isso pode-me ajudar também a ver que revistas é que estão facilmente acessíveis para eu ler se a minha universidade não tiver uma subscrição para essa mesma revista. Portanto, isto foi uma overview muito rápida, foi um olhar muito rápido sobre o Journal Citation Reports e as várias métricas que aqui existem. Se estiverem no Journal Citation Reports e precisarem de mais informação sobre alguma métrica, há aqui um botãozinho chamado Help. E este botão chamado Help não tem um assistente online como as novas ferramentas do ICA, por exemplo, mas tem uma descrição muito profunda de cada uma dessas métricas. Temos aqui imensas opções para selecionar e podemos explorá-las todas aqui neste menu do lado esquerdo. Muito bem. Passando agora para o Insights Benchmarking and Analytics, portanto este daqui.
O Insights Benchmarking and Analytics é um produto que não faz parte da subscrição da Bion, pelo menos não ainda. É um produto que existe em algumas instituições em Portugal, existe, por exemplo, no Porto, existe em Coimbra, e então vai ser um produto que poderá ser utilizado por alguns de vocês, poderá não conseguir ainda ser utilizado por outros, mas é importante aqui percebermos como é que eu posso analisar, ou como é que se podem analisar publicações sem ser ao nível da revista, ou seja, se eu não me quiser fiar só pela revista em que foi publicado e não quiser analisar somente a revista, seja pelo Impact Factor ou outras métricas ao nível da revista e quiser analisar mesmo ao nível do artigo. Portanto, começo aqui por ir diretamente ao Insights Benchmarking and Analytics, que tem este layout aqui que vemos, é este que conseguimos ver aqui. Aqui em cima temos então o nome para não nos esquecermos, aqui por baixo temos o dashboard, a parte de Analytics e uma parte de Profiles. Hoje vamos nos focar aqui na parte de Analytics e vamos mencionar aqui o dashboard. Do lado esquerdo temos uma gestão de datasets, do lado direito temos uma gestão de datasets e temos então os dados do Insight. Que dados é que vêm para o Insight, para começar? O Insight é uma plataforma de Big Data, é uma janela para o Web of Science Core Collection. Portanto, se eu for ao Web of Science, eu tenho inúmeras bases de dados no Web of Science, a única que está a vir para o Insight é a Web of Science Core Collection, esta daqui, porque é uma base de dados multidisciplinar, é uma base de dados internacional, ou seja, cobre não só uma região, mas todas as regiões, supostamente de forma muito igual. Claro que isto nunca pode ser, porque obviamente há regiões como a Europa, os Estados Unidos, que publicam muito mais do que o sul da Ásia, por exemplo. Portanto, é normal que algumas áreas tenham mais investigação e outras menos, mas o importante é que o Core Collection cobre áreas multidisciplinares e internacionais. Se selecionarmos aqui More Settings, temos o Science Citation Index Expanded, o Social Sciences, as revistas destes dois têm um Journal Impact Factor. Temos o Arts and Humanities, temos 2 índices de conferências, 2 índices de livros e um chamado Emerging Sources Citation Index, que é um índice mais recente, começou em 2015. Vamos expandi-lo no fim deste ano até 2005, portanto para trás até 2005, e o que ele tem são revistas mais locais. Portanto, ou mais locais em termos de região, ou mais específicas em termos de área de investigação. O importante aqui a reter é que não tem, de vez em quando, aquela cobertura tão internacional dos 3 índices principais mais conhecidos. Que informação é que vai para o Insights? Todos estes índices, menos o Emerging Sources. A razão para isso é por ser um índice muito recente, 2015. No Insights temos informação desde 1980. Ora, se colocássemos já o Emerging Sources, o que íamos ter era, em 2015, um aumento gigante da produtividade mundial, que não é, de facto, uma coisa realista. Portanto, vamos considerar apenas os índices nas quais podemos manter consistência, porque são índices já mais antigos e que têm acumulado ao longo das décadas muitas publicações e citações também. Portanto, estes são os dados que vêm para o Insight, e o Insight é uma plataforma de Big Data que nos permite visualizar essa informação de uma forma mais simples. Por exemplo, eu quero ver que, aliás, quero ter uma ideia de uma instituição em Portugal, por exemplo, vamos utilizar aqui a Universidade de Lisboa, por exemplo. Então, venho aqui esta parte de baixo, que são os System Reports. Os System Reports são relatórios já construídos, são relatórios automáticos, enquanto aqui nos dados do Insight estamos a explorar tudo o que existe no Insight. Eu vou começar aqui por um relatório de Institution Profile, só para ter uma ideia de como é que a instituição é. Portanto, vou escrever Lisboa. E o que tenho aqui é, do lado direito, o número de publicações da Universidade de Lisboa. Aqui temos notícias sobre a Universidade de Lisboa, do lado esquerdo. Teaching Indicators, portanto, estes indicadores são indicadores que nós pedimos às instituições que nos forneçam. Temos aqui o Category Normalized Citation Impact, o Overall. Vou-vos explicar um bocadinho mais para a frente o que é que isto significa, mas aqui temos então a baseline média, portanto, como é que o mundo se comporta em termos de Category Normalized Citation Impact, como é que o país se comporta nesta métrica e depois como é que a própria Universidade de Lisboa se comporta nesta métrica também, para termos ideia da sua variação. Aqui as áreas de investigação, por número de documentos, onde é que a UEL investiga mais,
e aqui por impacto. Quais é que são as colaborações da Universidade de Lisboa, com que instituições é que colabora mais, e aqui qual é que é a percentagem de colaborações internacionais. Aqui vemos a Universidade Técnica de Lisboa, porque a Universidade Técnica de Lisboa existe como entidade singular e como parte da UEL também. Portanto, todos os artigos da UEL estão, todos os artigos da Universidade Técnica estão incluídos na Universidade de Lisboa também, mas, no entanto, aqui, como elas existem como duas, conta como colaboração. Podemos estar a querer analisar publicações entre 1980 e 2000, e aí sim faz sentido que consideremos como colaborações. Portanto, isto só para termos uma ideia muito rápida, e para isso basta-nos incluir aqui o nome da instituição. Mas de onde é que vem este nome da instituição? Como é que nós conseguimos saber quais é que são as publicações desta instituição? Para isso, então, o que eu vou fazer é ir aqui ao Web of Science, seleciono o Core Collection, e aqui no lado direito vou selecionar Organization Enhanced. Vou selecionar do índice e escrever aqui Lisboa. Pois aqui tem todas as instituições que estão em Lisboa, portanto, se calhar o mais fácil é incluir Universidade de Lisboa. Aqui está. E quando eu vejo aqui, posso selecionar Add e carregar em OK, ou posso selecionar aqui o D e consultar todas as variantes que estamos a incluir. Portanto, quando um investigador publica um artigo ou uma publicação de qualquer tipo em que inclui CAP, ISSP, UTL, está a ser incluído na Universidade de Lisboa. As variantes de endereço não são só o que vêm aqui, as variantes de endereço têm várias componentes, têm várias separações, várias vírgulas, e têm uma cidade e um país. Tudo isto está a ser considerado, isto é só uma visualização mais simplista. Se detectarem que falta alguma variante, por favor indiquem-nos, enviem-me um e-mail, eu partilho o meu e-mail, aliás, tenho o meu e-mail no convite, mas também podem selecionar aqui em baixo em Customer Feedback and Support, no Web of Science. Temos aqui Customer Support ou Request Data Chain. Podemos pedir daqui uma alteração imediatamente para a equipa de apoio do Web of Science. Portanto, os dados de instituição vêm dali, que todas as publicações que têm aqueles endereços vão ser consideradas aqui no Insights como parte dessa instituição. Portanto, vamos agora considerar estes, só para terminar aqui estes relatórios, eu vou correr aqui um relatório sobre agora, por exemplo, Coimbra, Universidade de Coimbra, e aqui vejo em que revistas é que os autores da Universidade de Coimbra têm mais citações do que a média nessa revista. Isto é o que nós chamamos o Journal Normalized Citation Impact. Vamos falar muito de métricas normalizadas hoje, porque saber que uma publicação tem 20 citações pode ser muito bom, pode ser muito mau, pode ser média, depende de que é que estamos a falar. Porque temos uma publicação com 20 citações em direito, se calhar é um número de citações respeitável. Mas se for em biologia, se calhar já nem tanto. Ou em genética, se calhar já não é assim tão alto. Depende também de que tipo de documento é que é. Depende também de quando é que foi publicado. Uma publicação em direito com 20 citações de há 3 anos atrás é muito mais louvável do que uma publicação em direito com o mesmo número de citações, mas já há 20 anos ou 30 anos atrás. Porque teve, obviamente, a primeira menos tempo para acumular citações. O que nós temos aqui são métricas normalizadas, portanto, nós consideramos essas diferenças e consideramos que a média de citações de um artigo, por exemplo, um artigo, assumindo que o tipo de documento é artigo, publicado em 2016 na revista Endoscopy, é X. E depois vamos ver cada artigo se tem mais ou menos citações do que aquele. Se tiver o mesmo número de citações do que a média, então o normalizado é 1. Se tiver mais do que a média, é mais do que 1, menos que a média é menos que 1. Quando os autores da Universidade de Coimbra publicam na revista Endoscopy, têm 7 vezes mais citações, mais de 7 vezes mais citações,
do que a média naquela revista. Aqui, claro, depois podemos selecionar os dados e ver então de que artigos é que estamos a falar e podemos ver estas métricas ao nível de cada artigo individual e não como um todo. Também é importante, porque quando dizemos é onde publicam, onde têm mais impacto, temos que ter também atenção em quantas publicações é que lá tiveram. Neste caso, 11 publicações com um impacto muito alto. Claro que aqui estas 87 com um impacto de 4 é igualmente, se não mais importante até do que esta da Endoscopy, que apesar de um impacto fenomenal, tem um número de publicações muito inferior. E mesmo nestas Physical, podemos ver quantas delas são colaborações com grandes grupos, porque vemos aqui que as físicas em Coimbra estão muito fortes, possivelmente por grandes colaborações. Podemos fazer esse tipo de análise também. O que vemos também mais para baixo, neste relatório que estávamos a olhar, é em que revistas é que os autores da Universidade de Coimbra publicam com mais frequência. Isto ajuda-me também a encontrar mais listas para eu publicar. Que revistas é que andam a citar? Se citam material mais antigo ou mais recente? Que revistas é que citam os autores da Universidade de Coimbra? Portanto, vamos imaginar que a Universidade de Coimbra queria ver quantas citações é que tinha da revista Nature. Para isso, bastava clicar em View Data e depois aplicar um filtro sobre esta lista, indicando Nature. E por isso, aqui, se eu agora fizer esse filtro Nature, vamos ver então o número de citações que vieram da revista Nature para artigos de autores da Universidade de Coimbra. Portanto, temos aqui, da Nature, houve 208 citações a artigos de autores da Universidade de Coimbra. O Local Journal Utilization Report que temos cá em baixo é um relatório único na medida em que nos dá informação das referências citadas e das citações, tudo ao mesmo tempo. Portanto, para os dois lados, quer para trás, quer para a frente. Explorando aqui os dados do Insight, podemos selecionar pessoas, portanto, explorar autores, organizações, regiões, áreas, fontes, revistas, livros e conferências, ou informação de financiamento. Portanto, se eu selecionar aqui organizações, vejo o número total de publicações de cada instituição, o Category Normalized Citation Impact, que é então essa métrica normalizada ao nível da categoria, não à revista. Portanto, um artigo que tenha um impacto de 1.5 tem 50% mais citações do que a média de artigos publicados naquela categoria, naquele ano. Portanto, isto é o impacto normalizado à categoria. Eu vou filtrar agora aqui por exemplo, Universidade do Porto. Como veem, temos aqui várias instituições que incluem Porto no nome. Vou fazer a atualização dos resultados. Tenho aqui um mapa que não me é muito útil, porque nós todos sabemos onde é que o Porto fica. Vamos selecionar aqui um Trend Graph, por exemplo, e vemos por número de documentos como é que foi a evolução de documentos da Universidade do Porto. E vemos aqui que foi uma evolução bastante saudável. Este aqui é 2017, é normal que caia porque ainda não acabou o ano. Portanto, temos aqui uma evolução muito saudável de documentos na Universidade do Porto. Podemos comparar com outros pares, vemos aqui que o impacto é ligeiramente acima da média, portanto, tem 11% mais citações do que a média na categoria. Isto, média para cada um dos artigos, podemos selecionar aqui e ver cada um dos artigos especificamente, com o título, autores, fonte, área, volume, issue, número de páginas, data e número de citações total e depois o impacto normalizado naquela revista. Portanto, este é o número de citações esperado, 14.4. Ora, como esta teve 3.949, tem um impacto na revista brutal e a mesma coisa na categoria. Isto é um caso excepcional, podemos ver, se calhar aqui mais para baixo, estas publicações de 2001 já terão impactos um bocadinho mais aceitáveis. Elas estão ordenadas por impacto, é normal que as de impacto excepcional apareçam no início. Se formos mais para o fim da tabela, vamos encontrar também as piores, obviamente. E agora podemos, por exemplo, comparar com alguns pares. Vamos comparar aqui com Porto, Lisboa, Aveiro, Coimbra, Nova. Aumentar aqui o número de resultados. E aqui então temos o número de publicações de cada uma destas instituições.
Aqui temos na tabelinha todos os valores. E aqui para cima temos um exemplo de como é que as publicações evoluíram ao longo dos anos. Podemos depois, claro, fazer um filtro e ver, então, dentro da Universidade do Porto, quais é que são as áreas em que mais se publica. E vemos aqui que, vou ordenar por documentos, não por time cited, Bioquímica e Molecular Biology, Chemistry Physical, Engineering Chemical, Astronomy Astrophysics, Genetics and Heredity, e tenho aqui então, para cada uma destas áreas, estamos a considerar áreas do Web of Science, são 251 áreas. Podemos selecionar outros esquemas, como o ESI, que são só 22 áreas. ANVUR é um esquema italiano, JIP é um projeto que nós temos com uma classificação também muito mais abrangente. Esquemas australianos, chineses, brasileiro, OCDE. Portanto, o DGEC, por exemplo, utiliza muitas vezes nos seus relatórios de publicações o esquema da OCDE, porque tem áreas major, áreas que englobam outras áreas, e sub-áreas. Portanto, esta Biological Sciences e a Chemical Sciences estão incluídas dentro da Natural Sciences. Aqui conseguimos então ver todos, podemos filtrar por só as áreas principais. Que são só 6, já queria adicionar uma área ao OCDE. E aqui vemos então o número de publicações por cada uma das áreas. E o respectivo impacto normalizado. Portanto, vemos que nas ciências sociais, por exemplo, o impacto é um bocadinho abaixo da média, mas nas ciências da agricultura é 30% quase acima da média. Aqui em Natural Sciences também um muito bom desempenho e podemos adicionar mais métricas também para podermos analisar uma instituição. Então vamos ver, eu vou filtrar aqui nos Web of Science outra vez por serem mais específicos. Vamos ver na área de... eu gostava da astronomia, mas eu tenho medo que alguns destes sejam publicações com um grande número de autores. Então o que vou fazer é aplicar aqui um threshold e tenho aqui um filtro de autores por documento e vou dizer que eu quero um máximo de 50 autores. Portanto, entre 1 e 50 autores. Não quero analisar colaborações muito grandes. E aqui a Astronomy e Astrophysics já baixou um bocadinho, mas temos aqui Biochemistry e Molecular Biology muito bem colocada, com um grande número de publicações, um impacto 15% acima da média, e posso, claro, adicionar mais indicadores e ver então como é que cada área se comporta. De vez em quando vemos que as áreas com mais publicações e mais impacto, nas restantes métricas estão muito dentro da média. Mas temos, por exemplo, esta área aqui de farmacologia e farmácia, com 1900 publicações, um impacto um bocadinho abaixo da média, uma percentagem de documentos citados, ou seja, a percentagem de documentos que receberam pelo menos uma citação muito alta, e que aqui, em termos de top 10%, tem 10% dos seus documentos, portanto 10% dos 1900 documentos estão no top 10% daquela categoria. O valor esperado para top 10% naquela categoria é à volta de 10%. Portanto, vemos aqui que os de astronomia e os de engenharia, os de química, aliás, de engenharia química, estão mais altos do que a média. Significa que há uma grande percentagem de documentos muito bons nestas duas áreas, vindos desta instituição, e também uma grande percentagem de documentos de excelência, portanto, top 1% da categoria. Ou seja, 1,5% de todos os documentos publicados nestas duas áreas estão no top 1% de toda a categoria a nível mundial. Temos também percentagens de colaborações internacionais, percentil médio, citation impact é o número médio de citações por publicação. Vemos aqui que há áreas em que o número médio de citações por publicação é um bocadinho inferior. E o impacto normalizado à revista. Podemos ver como é que este tipo de publicações evolui a nível de Open Access apenas. Por Open Access estamos a ver só as revistas que são 100% Open Access. Vemos que o número apenas de Open Access, obviamente, é muito menor, porque antigamente quando tiramos este filtro, estamos a considerar o total
aqui estamos a considerar só os Open Access. E no futuro vamos também ter aqui um filtro de quartis, portanto, dentro de um mês ou dois, na nova release do Insights, vamos poder ter aqui um filtro de quartis, que nos vai permitir então ter um trend graph em que vemos quantas publicações desta instituição, quem diz da instituição diz do país, de uma região, de uma área, o que quer que seja, são publicadas em revistas de Q1, Q2, Q3, Q4, e depois podemos aplicar qualquer um dos outros filtros, por exemplo, por Open Access apenas, por período temporal, etc. E esta análise pode ser feita de uma forma mais constante, sempre que descobrimos um tile, uma visualização que queremos guardar, podemos pressionar aqui no Save Tile e guardá-la. Podemos fazer o download da visualização, para começar, ou dos próprios dados, criar benchmarks, ou seja, criar mais médias aqui nos gráficos, ou guardar esta visualização no dashboard. O dashboard é um conjunto de tiles, em bom português seriam azulejos, portanto um conjunto de azulejos que incluem vários gráficos com informação que me é importante e que eu quero consultar com frequência. Neste caso, que revistas é que citam os autores da Universidade do Porto? E temos aqui o exemplo, e claro, podemos sempre ir para os dados originais. Quais é que estão as áreas de investigação por Normalized Citation Impact, ou seja, por impacto normalizado à categoria na Universidade de Évora? Com quem é que colabora a Siemens na área de Engenharia Elétrica? E temos aqui, por exemplo, a Universidade de Aveiro com 82 colaborações. Qual é que é o top 5 de revistas Open Access entre 2005 e 2015 em número de publicações? Podemos, claro, adicionar outras métricas. Quais é que são as instituições que colaboram com a Universidade de Lisboa? Quantos documentos tem a Universidade do Porto entre 1980 e 2016? Ou a Universidade de Aveiro? E qual é que é o financiamento da Universidade do Porto na área de Medicina, por exemplo? Deixem-me ver estes dados para vos mostrar o que é que estava a fazer aqui. Portanto, eu fui à área de Funding Information e selecionei a Universidade do Porto, selecionei tudo o que eram medicinas, General and Internal, Emergency Medicine, Integrated Complementary Medicine, Legal, Research and Experimental, etc. Tropical, e fui ver que publicações é que tínhamos nesta área financiadas por que instituições. A maior parte pelo FCT, mas temos aqui 51 pela União Europeia, 23 pelo CAPES, 19 pelo CNPq, 14 pelo European Social Fund, etc, etc. Cada um destes módulos, então, vai-nos mostrar... aliás, temos que selecionar os módulos mediante aquilo que queremos analisar. Neste caso, se queremos analisar informação de financiamento, temos que selecionar aqui as Funding Agencies e procurar um nome de uma organização ou de uma localização, de uma área específica, revista, etc. E temos esta informação que vem diretamente dos agradecimentos do paper. Mas isto não é só válido para todos os dados desde 1980 vindos do Insights, é válido para um tópico específico. Para isso, vou agora ao Web of Science Core Collection, vou selecionar aqui um tópico e vou procurar um tópico da área de ciência de materiais ou engenharia também, que são as células solares de perovskite. São um tipo de células solares que está em grande desenvolvimento, está a receber um grande foco de publicação, de atenção por parte da comunidade, vamos dizer assim. E para isso vou pesquisá-lo aqui por tópico. Eu não vou usar o Web of Science normal, desculpem-me, mas vou usar o novo Web of Science, que é o que irá sair dentro em pouco, eu creio que ainda este mês haverá uma nova release do Web of Science, que será este, já aqui com o novo logo, e também será mais fácil de escolher bases de dados. Temos também aqui uma forma diferente de selecionar o tipo de pesquisa que queremos fazer, básica, Site Reference Search, Advanced Search. Neste caso eu vou selecionar o Core Collection
e vou fazer uma pesquisa avançada com perovskite or halides e solar ou photovoltaic. Portanto, estou à procura de, isto é uma topic search, TS, estou à procura de células solares de perovskite. Aqui tenho a minha lista de resultados, com o número de resultados. O que mudou recentemente no Web of Science será aqui os highly cited e os hot papers que vieram logo cá para cima, entre outras coisas. Vamos começar por criar aqui um Citation Report, só para ter ideia de como é que a coisa evolui. O Citation Report do Web of Science atual é um gráfico verde, muito antigo. Este que sai agora na versão mais recente é uma coisa bem mais moderna e agradável à vista. Temos aqui as 6.649 publicações que vieram do Core Collection. Aqui o número total de publicações e o ano de publicação. Portanto, vemos como é que as publicações evoluem. Vemos que, à medida que os anos vão passando, o número de publicações cresce imenso, portanto, que é uma área de grande interesse. Temos aqui o índice H deste conjunto de publicações, o número total de citações e quantos artigos é que constituem este número total. Portanto, este conjunto de 6.649 publicações recebeu um acumulado de 182, quase 183 mil citações, que vieram de 31 mil artigos. Portanto, vemos que há um core de artigos, há aqui um núcleo de artigos que é citado por estas 6.649. E aqui vemos a evolução do número de citações, que também cresce muito, mostrando então esta importância crescente desta área das células solares perovskite. O que eu vou fazer então é, vou voltar para trás, o que vou fazer é selecionar aqui as Topic Search, as 6.649, e tenho que fazer um sign-in. Aliás, vou fazê-lo aqui porque aqui já estou signed in. Portanto, tenho que estar signed in porque o Web of Science e o Insight têm que saber para quem é que vão mandar o dataset. Vou fazer aqui Advanced Search. E quando seleciono esta Advanced Search, vou enviar então esta lista de documentos para o Insight. Tenho aqui, se abrir esta lista, que às vezes está como Save to EndNote Online ou assim, vou selecionar Save to Insight. Dou-lhe um nome e gravo, e o que vai acontecer é que agora, quando abro um destes quadradinhos, vou ter aqui, onde vejo agora Insights Dataset, vou ter o Perovskite Solar Cells que eu criei agora. Eu antes tinha criado um Perovskite, não se confundam, imagino que os dados sejam os mesmos, mas agora criei este Perovskite Solar Cells. E quando seleciono isto, já não estou a analisar todas as publicações do Core Collection, menos o ESCI, desde 1980, mas sim só aquele conjunto de publicações que estou a ver. Portanto, se eu quiser ver por país, quem é que são os países que mais investigação fazem na área de perovskite, vemos aqui que há muitos de Asia Pacific, há uns quantos da Europa, uns quantos dos Estados Unidos. Se eu dividir isto só em países e esquecer os agrupamentos OECD, neste caso OCDE, Asia Pacific, etc., vejo que os Estados Unidos, enquanto país único, são o país que mais investiga. Eu recebi aqui um e-mail a dizer que me gravou o dataset com sucesso no Insight. Há alguns que não estão incluídos, isto porque o Insight só é atualizado a cada 2 meses e alguns podem faltar, outros podem ser anteriores a 1980 e, portanto, não podem ser incluídos, mas ali depois temos a lista, então, aqui temos em anexo a lista dos artigos que não foram incluídos. E, portanto, aqui vemos uma classificação por país dos artigos nesta área de células solares perovskite. Por país, mas posso analisar, por exemplo, então, que organizações em Portugal é que fazem investigação na área de perovskite solar cells. Para isso, vou filtrar aqui por Portugal, fazer um update result, e vou ver então quais é que são as áreas quais é que são as instituições que publicam mais, se é que alguma, na área de perovskite solar cells. Vou mudar aqui isto para um trend graph, ou se calhar para um pie chart, aqui por número de documentos. Vemos aqui a Universidade do Porto com 6 documentos, Coimbra com 1, Algarve com 1, Lisboa com 4, Aveiro com 3.
Temos aqui outros. Eu dizia-vos que a técnica e a Universidade de Lisboa eram a mesma. Para confirmar, selecionamos as duas, pin to top, e vamos juntá-las numa baseline. E aqui temos 4 publicações, mais 3 publicações, que teoricamente são 7. Ora, para o Insights, 4 mais 3 são 4, porque ele sabe que estas 3 estão incluídas nestas 4. E nada aqui está duplicado, portanto podemos confiar que toda a informação que temos aqui nunca é duplicada, pode estar noutra entidade, mas nunca vai ser duplicada para o sistema. Portanto, temos aqui o número de publicações e o impacto. Vemos que a Universidade do Porto é de todas a que tem maior impacto, de todas as universidades a que tem maior impacto. Temos aqui o Instituto de Telecomunicações com 2 publicações com um impacto muito bom, 20% acima da média, e 100% dos documentos citados, ou seja, ambas receberam pelo menos uma citação. E podemos fazer outro tipo de análise, por exemplo, ver em que anos é que foram publicadas, etc. Ou então podemos ver quem é que financiou ou quem é que colaborou com estas 6 publicações da Universidade do Porto. Para isso basta selecionar Collaborating Organizations, porque é que isto me é útil. Se eu estiver a fazer investigação em células solares perovskite, eu posso ver aqui com que instituições é que devo colaborar, com que instituições é que algumas instituições, vamos imaginar que eu sou da Universidade do Porto, com que instituições é que outras pessoas da UP já colaboraram. Neste caso, pois estamos a filtrar por Portugal, e dentro de Portugal, Minho e a UTAD. Se eu tirar o filtro nacional, vemos então com que instituições é que a UP já colaborou em células solares perovskite. São poucas publicações, portanto são também poucas colaborações, é normal. Posso ver também, então, sem ser especificamente a UP, todas as instituições em Portugal, de todos os documentos que publicaram em células solares perovskite, com que organizações é que colaboraram. Portanto, repetindo, com que organizações é que as instituições portuguesas colaboraram quando fazem investigação nas células solares perovskite. Com a UP, portanto, algumas nacionais, com Zurique, Lausanne, Lisboa, Aveiro. Se calhar vou tirar Portugal, portanto, escrevo Portugal e faço aqui o extra, o diferente. E o que eu quero ver agora, então, é com que instituições internacionais é que as instituições em Portugal estão a colaborar na área de células solares perovskite. Ordenar isto por impacto normalizado, por exemplo, e ver então quais é que são as colaborações que deram maior impacto. E isto dar-me a ideia também de com que instituições é que eu posso colaborar mais. Portanto, a ideia aqui era ver como é que eu posso explorar colaborações, analisar publicações para além do fator de impacto. Vimos que a nível da revista temos muitas métricas para considerar. Aqui temos o número de documentos, temos o Category Normalized Citation Impact, o número de citações, percentagem de documentos citados, percentagem de documentos no top 1% e 10%. Não falamos muito de Highly Cited e Hot Papers, mas temos também colaborações industriais, colaborações internacionais, média de citações por publicação. Podemos ver também o H-Index, número ou percentagem de documentos citados. Portanto, temos, para além das métricas normalizadas, temos números absolutos também, ou podemos simplesmente explorar as colaborações, o financiamento, as áreas, os autores, que hoje não mencionamos muito, por uma questão de falta de tempo, e ver então como é que posso descobrir pessoas com quem colaborar, instituições com quem trabalhar, áreas em que posso ter um impacto brutal porque o número médio de citações não é assim tão alto, ou se calhar detectar um white space e ver onde é que me lucrava mais investigar dentro de um determinado tópico. Eu creio que vou ter que parar por aqui em termos de apresentação ao vivo do Insights, por uma questão de tempo. Vou dar uma olhadela ao chat a ver se há alguma questão. Parece que não. Vamos só para terminar falar de as próximas inovações no Insights, na plataforma do Insights portanto, do JHCD também, o Highly Cited Data,
e depois guardo 2 minutinhos para as questões. O que nós já fizemos para começar são o número de autores por documento, portanto o filtro de autores por documento que vimos hoje. Antigamente só se podiam ter 5 datasets por conta, agora podem ter 20. E temos também um gráfico a cada 5 anos, em que reunimos as publicações de um grupo de 5 anos e as citações daqueles 5 anos também. No futuro, agora no Q2, no segundo quartil, vamos incluir métricas de revista e melhorar o workflow para juntar entidades, por exemplo, para juntar autores, para juntar instituições, etc. No terceiro quartil, incluir novos dashboards, novos relatórios também e gráficos. E depois, no fim do ano, já mais para o fim do ano, novas categorias, novos tipos de categorias e novas regiões. Portanto, neste momento nós temos o E25, o E28. No futuro queremos ter também alguns estados. Neste caso temos estados do Brasil, estados dos Estados Unidos e estados da Austrália. Queremos incluir também áreas mais específicas, por exemplo, dentro de Portugal, dizer o Douro Litoral ou a Beira Interior ou a Extremadura ou o Algarve, como é que se comportaram e como é que os podemos comparar. A melhoria do workflow e da usabilidade faz parte das nossas melhorias até agora e que continuará. Por exemplo, no número de datasets do Insight. O Trend Graph a 5 anos também é um exemplo de tipo de gráficos que vamos começar ou continuar a juntar. Por exemplo, o número de quartil, aliás, o quartil de cada revista e os gráficos associados e os filtros associados vão estar também disponíveis no Insight. E agora pode-se também criar um dataset sem ter que ir ao Web of Science. Ultimamente, então, expandimos esses datasets, criámos thresholds novos. No futuro, vamos criar uma navegação mais rápida, expandir a biblioteca de dashboards e de gráficos que temos e incluir novas classificações geográficas e por categoria. Aqui temos um exemplo dos novos indicadores de revista que vão surgir já na próxima release, dentro de uma semana. Portanto, documentos com Impact Factor, documentos em quartil, percentagem de documentos em quartil, e isto dará gráficos também. Ou seja, vai-nos permitir fazer mais análises à revista também, porque o Insight sempre foi uma plataforma muito focada nas métricas ao nível do artigo. Agora queremos conjugar as do artigo e da revista, tudo dentro da mesma plataforma. Dentro do Journal Citation Reports, criámos recentemente, portanto, nós andamos a fazer este tipo de webinars desde a semana passada, este slide já não precisava aqui da release date. A percentagem de citable items no perfil de cada revista, temos aqui essa mesma percentagem que mencionamos. Os filtros, a visibilidade dos filtros, agora pode-se esconder, antigamente eles estavam lá todos seguidos, tínhamos que ir até ao fim da lista, e como eu mencionei, muito em breve vamos ter na lista de citable items no cálculo do Journal Impact Factor uma hiperligação para o Web of Science para podermos explorar esses mesmos artigos e reviews. Espero que tenha sido útil para todos. Deixo-vos 2 minutinhos para alguma questão que possam ter. Podem colocá-la no chat. Entretanto, quando terminarmos a apresentação, possivelmente não hoje, mas mais para o fim da semana, tratarei de enviar a gravação para toda a gente que aqui esteve. Alguma questão? Eu devia ter começado por aqui. O meu nome é Miguel Garcia, eu acho que já o viram no e-mail e vou escrever aqui o meu e-mail para que, caso tenham alguma dúvida, possam enviar. Ok, não havendo questões, muito obrigado pela vossa presença hoje.
Desculpem se foi um bocado acelerado, mas é muita coisa para mostrar em 45 minutos e mesmo assim arrastamos já para os 55. Uh, mas muito obrigado pela vossa presença hoje. Como disse, vou tratar de enviar a apresentação e se tiverem alguma questão, enviem-me então para este e-mail que eu tratarei de responder o mais depressa possível. Muito obrigado e até uma próxima.